Olá, bom dia, meus amigos, tudo bem? Eu sou o pastor Francisco Santos, pastor da Primeira Igreja Batista do Senhor Jesus. Hoje eu estou aqui no meu gabinete e nós vamos gravar a última mensagem dessa série, a Carta às Igrejas no Apocalipse, ou às 7 igrejas. A carta de hoje, ela traz um grande desafio para nós, é a carta enviada aos Laodicenses, a igreja em Laodiceia. E quando você lê Apocalipse capítulo 3, versículo de 14 a 22, dá para se perceber claramente que às vezes a frieza espiritual pode abater-se sobre uma denominação, sobre parte daquela denominação, e aquilo traz sérios prejuízos para os membros daquele local. Mas não é uma situação irreversível, como alguns às vezes tentam descrever. Há situações em que você pode entregar a sua vida a Jesus, se você apostatar da fé, se você naufragar na fé, ou se você se desviar, como a Bíblia Sagrada mostra, ainda há uma esperança de reconciliação ou de religamento com Deus, porque era esse o ministério de Jesus Cristo. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando ou religando consigo todas as coisas. Nós queremos então trazer a reflexão dessa manhã, convidando você para entender o seguinte: todas as vezes que eu olhei para todas essas mensagens e para todas essas igrejas que nós temos em Apocalipse, o que eu pude perceber com muita clareza e distinção é que elas de alguma forma simbolizam ou representam a situação espiritual que se abate sobre os membros das nossas denominações, das nossas igrejas. E aqui vem uma mensagem da parte de Deus para fortalecer. O que nós vamos perceber aqui, e essa é a palavra que nós trazemos hoje, de encorajamento, de edificação para o corpo de Cristo, que é a igreja, é que embora esta igreja que tenha sido repreendida, porque estava experimentando uma fase de mornidão espiritual, o convite de Cristo é para um aprofundamento pessoal. Ele dizia: eis que eu estou à porta e bato. Ele está à porta e bate no coração de cada um daqueles que já o deixaram de fora. E nós falamos ao longo dessa série que existem muitas maneiras sutis de deixar Deus de fora. Uma das maneiras sutis de colocar Cristo para fora é quando eu faço da minha denominação, da minha igreja, da minha linha de pregação, algo que não está subordinado apenas às Escrituras Sagradas, às palavras de Cristo, mas eu vou subordinar a minha mensagem ao meu teólogo da minha preferência, seja a linha pentecostalismo, seja a linha tradicionalismo, seja a linha calvinista, seja a linha arminiana, seja qualquer coisa que for, que eu vou ficar subordinando e vou fazer uma coisa que é criminosa para a mensagem expositiva. O que é a mensagem expositiva? Segundo os proponentes desta ideia, é que todas as vezes que eu vou fazer o meu sermão, eu vou na Bíblia e vou encontrar a base daquilo que vou falar. Dali do texto vai sair o meu tema, dali do texto vai sair os princípios que eu vou ministrar e que eu vou pregar. Mas quando alguém se coloca na situação de alienado a qualquer corrente teológica, ele é desonesto com essa afirmação, porque o que ele vai fazer? Ele primeiro olha qual é a frase do seu teólogo preferido, que são, por exemplo, vamos pegar aqui as duas frases clássicas: uma vez salvo, salvo para sempre. Então eu vou lá na Bíblia caçar justificativa para essa minha afirmação antibíblica: uma vez salvo, salvo para sempre. Ou eu vou procurar a afirmação para outra frase antibíblica, que é: o crente perde a salvação. Essa frase não existe na Bíblia. Não tem lugar nenhum na Bíblia dizendo assim: o crente perde a salvação. Então a pessoa vai lá e vai buscar os textos e vai tentar caçar textos que vai justificar a sua ideia. E veja que as duas frases que eu acabei de citar, elas podem parecer antagônicas, ou uma ou outra terá afirmações nas Escrituras. Talvez seja o que passa na sua mente. Mas o que eu quero dizer é que a frase em si, o jargão em si, não se encontra nas Escrituras. Portanto, é um jargão teológico. Mas alguns já se alienaram a um ou ao outro e vai agora para a Bíblia apenas para utilizar os textos das Escrituras como desculpas para manter as suas afirmações ou as suas preconcepções, os seus preconceitos
sagrados, vamos assim dizer. Por quê? Porque já tem um conceito pré-definido e vai agora usar a Bíblia como desculpa para dar suporte para as suas ideias. Você percebe, então, como é importante a gente olhar com sobriedade para as Escrituras? Por isso fica mais fácil. Vá ao texto, e se você é daqueles que diz que pratica pregação expositiva e está alienado a qualquer corrente teológica, você não pratica de forma nenhuma uma pregação expositiva. O que você pratica é a militância desse ou daquele pensador teológico e por aí vai indo, e você ainda não percebeu o quanto você está embriagado com essas ideias. Por isso, a mensagem que Deus enviou para as igrejas ali na Ásia Menor, essas 7 igrejas, é uma mensagem de despertamento, é uma mensagem que os chama a acordar e não se veem embriagados pelos vinhos das teologias modernas ou mesmo arcaicas, porque essas teologias têm mais de 500 anos que estão operando no meio da igreja. Há 15 anos atrás isso aí não tinha a menor força no meio batista, nos meios pentecostais e por aí vai indo nos meios tradicionais. Mas hoje ganhou força em tudo quanto é lugar e é agora a batalha da vez, né? Por quê? Porque éramos até pouco tempo atrás uma igreja muito jovem, inexperiente, desprovida de conhecimentos, de conteúdo e por aí vai, mas agora que a fala dos homens começou a adentrar no meio dos nossos arraiais e está ganhando peso de palavra de Deus, então essas discussões vão se tornar agora cada vez maiores, mais abundantes, mais frequentes e comuns. Agora eu quero chamar a sua atenção para o que nós temos para essa manhã, para a gente estar pensando e meditando. A gente olha que o estado de morno de Laodiceia não era irreversível. Se você está experimentando frieza espiritual, se você está experimentando um momento na sua vida onde você está perdendo o gosto pelas coisas divinas, eu quero dizer que às vezes quando a semente é semeada, quando Satanás não rouba a semente antes mesmo dela nascer, então os cuidados dessa vida sufocam a palavra de Deus. Mas que fique claro para você que Jesus deseja ter um relacionamento íntimo com você. Jesus deseja ter um relacionamento íntimo com todas as pessoas que estão experimentando frieza espiritual ou mesmo aqueles que já se desviaram, que já apostataram da fé. O Senhor deseja tratá-los. Esse é o desejo de Deus. E a promessa de Deus, ela é surpreendente. E a promessa dele é que ele quer sentar com essa pessoa. E ele quer levar essa pessoa para sentar no seu trono, como o texto sagrado apresenta, porque ele não os rejeita. E aí eu quero chamar a sua atenção. A palavra de Deus vai nos dizer uma série de coisas que são importantes para nós entendermos. A primeira é que Jesus, em João 14, 23, diz assim, e Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Primeira coisa, se alguém ama Jesus Cristo, essa pessoa vai guardar a palavra de Cristo, vai obedecer a palavra de Cristo. Por isso é que é importante, gente. Eu não sou contra a leitura. Aqui em volta de mim, eu tenho dezenas de livros na semelhança desse, na semelhança aqui da Septuaginta, que está aqui comigo. Tenho aqui o interlinear da palavra de Deus. Tem muita coisa que eu leio continuamente, tenho comentários aqui, diversos comentários, enciclopédias aqui à minha volta, cursos completos, né, de teologia, tá aqui, tem várias outras coisas por lá. Eu sou uma pessoa que vive de leitura, e eu leio, e assim, para mim é uma coisa maravilhosa, porque eu posso ler coisas do judaísmo, eu posso ler coisas do calvinismo, coisas do arminianismo, coisas do pentecostalismo, coisas do tradicionalismo, posso ler de tudo, porque eu não sou escravo de nenhum, e o que tem de bom, e o que falaram de verdade acerca da palavra de Deus é o que eu vou pregar, não importa quem seja, qual que seja o grupo, está na palavra de Deus, é a palavra de Deus, e eu creio, eu abraço. E é isso que nós precisamos. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. E aí o Senhor diz, não se tornem a se submeter a jugo de escravidão. Os judeus se meteram em jugo de escravidão com o Talmud, com os seus sábios, e ficaram presos àquelas tradições. Hoje, no nosso meio, estamos começando a querer, mas a ver muitos dos nossos irmãos em Cristo, que outrora eram fervorosos seguidores de Cristo, e agora se tornando fervorosos seguidores de correntes teológicas, de homens, e abandonando a Cristo, transformando em libertinagem a graça de Deus, como lá na igreja Galácia. Vocês corriam bem, quem vos impediu de continuar obedecendo à verdade?
Essa persuasão não vem daquele que vos chamou. E é basicamente o momento que nós estamos vendo. Quem vos fascinou, quem vos enfeitiçou para que virasse assim as costas para Cristo e se tornasse tão dependente das ideologias dos homens, das correntes teológicas dos homens. Isso traz mornidão, isso traz apatia. E a segunda fase, depois dessa de se alienar a esse pensador e aquele pensador que vai acontecer, é o que aconteceu na Europa. Uma morte espiritual tremenda. É o que vai acontecer na sequência com todos esses. Nos Estados Unidos já está começando a acontecer grandes vultos, grandes autoridades se desviando, porque começaram indo por essas teosofias. Teosofias são filosofias em nome de Deus, em nome de estudo de palavra de Deus. E aí eles se enveredaram por essas teosofias e viraram as costas para Deus, porque tornaram em libertinagem, banalidade a graça de Deus. E aí fica um alerta para todos nós. A quem nós vamos servir, a quem nós vamos seguir. É isso que nós precisamos estar trazendo à memória. E vamos lembrar sempre, esse estado de mornidão não pode ser para sempre. Sabe, você pode tornar a ser reavivado, revestido do poder de Deus, que vem pela vida devota às Escrituras, uma vida de oração, de leitura da palavra de Deus, de jejum, de consagração, de adoração, com louvores, cânticos, hinos espirituais, salmodiando ao Senhor de todo o nosso coração. Esse é o caminho. E a palavra do Senhor vai dizer em Jeremias 29:3, buscar-me-eis e me achareis quando me buscarem de todo o vosso coração. É preciso buscar o Senhor de forma irreservada, sem reservas, buscar o Senhor com tudo que temos, com tudo que somos, para que a nossa vida, a nossa fé, a nossa esperança esteja no Senhor e não nos homens. Porque essa é das fatalidades a maior que a gente tem presente nos nossos dias. E quando você olha para as Escrituras, muitas pessoas estão assim por diversas razões. A Bíblia, por exemplo, fala, as pessoas que participam indevidamente da ceia do Senhor, estão com isso, com aquilo outro, vivendo um monte de situações desagradáveis a Deus. E eu já vi, na experiência de igreja, tem gente que está para morrer, mas continua brincando com a ceia do Senhor, participando indevidamente. A gente que a gente já repreendeu, já disse diversas vezes, mas fica levando a coisa na brincadeira e estão para morrer de doenças as mais diversas. E vão acabar morrendo, porque não se exemplam, não vigiam, não buscam estar examinando-se a si mesmos e serão condenadas junto com o mundo. Porque a Bíblia diz, se nós nos examinássemos a nós mesmos, não seríamos condenados com o mundo. Mostrando claramente que uma pessoa que está em Cristo Jesus, se não examinasse a si mesma, ela será condenada com o mundo. Com o mundo, porque ela não é do mundo, mas está se comportando como mundano, está apostatando-se da fé. E aí é muito importante a gente tomar cuidado com esse tipo de comportamento que não agrada a Deus. Por isso, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, você que participa da vocação celestial e está caminhando com Cristo nesta geração, vamos vigiar e ser sóbrio. Vamos nos manter na obediência à palavra de Deus. Sejamos sensíveis ao ouvir a voz de Deus. Como é que Deus fala com você? Através desse sermão, através dessa mensagem, Deus está falando contigo e chamando você a uma reavaliação. Provai-vos e vedes se permaneceis no Senhor. É o que a palavra de Deus diz, provai-vos e vedes se permaneceis. Você está no Senhor, mas você permanece no Senhor. Você um dia esteve no Senhor, você ainda permanece naquele Senhor com quem você começou a caminhar? Ou ele já está à porta e bate dizendo, se você abrir a porta eu vou entrar na tua casa, você há contigo e você comigo. Nós vamos restaurar esse relacionamento quebrado. Em que lugar você está? Em que nível você está? Eu quero chamar a sua atenção para isso, porque eu quero que você entenda que o convite de Cristo continua aberto. O convite de Jesus para você aprofundar o seu relacionamento com Ele continua inteiramente aberto e Ele anseia por um relacionamento profundo e pessoal, cada dia mais íntimo com você, com cada um de nós. Por isso que nós precisamos investir tempo numa vida de oração, numa vida de clamor. E o que eu quero que você entenda é que ao longo dessa série de mensagens, a nossa proposta foi para que você estivesse pensando sobre esse Deus que te ama. Há uma mensagem de esperança aqui.
E o Senhor disse, eu conheço as tuas obras. Eu acho lindo isso aqui em Apocalipse, porque nós estamos basicamente, o grupo está dividido assim. Tem aqueles que acham que obras são coisa do demônio, e que não vale nada, e que não tem efeito nenhum, e que obras não importam. Porque está preso a uma corrente teológica e esquece que nós somos feituras suas, criadas em Cristo Jesus, para a prática das boas obras, ou para praticar as boas obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Tem uma ala que detesta a prática das boas obras, detesta até ouvir falar de boas obras, e vão parecer com demônios. Por quê? Porque o Senhor Jesus deixou muito claro que todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, e cada um de nós vamos receber segundo o bem ou o mal que tivermos praticado por meio do corpo. Então as obras não são tão descartáveis assim como alguns queiram fazer parecer. Por outro lado, a salvação não é pelas obras, e isso é muito importante, as Escrituras deixam claro, porque nós somos salvos pela graça, que é Cristo, que é a nova aliança. Isso não vem de nós, é dom de Deus, não vem das obras. A salvação não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então veja, a salvação não vem das obras, mas a santificação e a fé é evidenciada pelas obras, porque a fé sem obras é morta. Santificação que as pessoas não percebem não é santificação coisa nenhuma. E aí tem as obras da carne e tem as obras, os frutos do Espírito. Ou você está no fruto do Espírito ou você está nas obras da carne, das trevas. Qual delas você está praticando? Entende? Então, quando a gente olha aqui as palavras de Cristo, elas estão cheias de esperança divina, elas estão cheias dessas promessas maravilhosas, e Ele reconhece as nossas obras não para nos condenar, Ele olha para as nossas obras para nos refinar, para nos encorajar e para nos levar a vitórias ainda maior. E quando você olha, Ele vê cada luta, Ele também contempla cada passo de obediência, cada esforço para permanecer fiel. E isso é agradável a Deus. Cada igreja, cada crente, seja forte, seja vacilante, vai receber a oportunidade de vencer aquilo com que está lutando, guerreando. É por isso que em Cristo nós somos mais que vencedores, porque cada dia nós travamos mais que batalha, e o Senhor, Ele está nos assistindo, e aqueles que forem aprovados, suas recompensas não são poucas. Quando a gente olha, as recompensas não são poucas para aqueles que são os escolhidos de Deus. E quem são os escolhidos de Deus? São aqueles que ouvem a palavra e praticam. São aqueles que ouvem o chamado e respondem o chamado de Deus voluntariamente. Esses são os escolhidos de Deus. E por isso nós precisamos estar atentos, porque essas cartas aqui enviadas às 7 igrejas que nós temos no Apocalipse são um testemunho do amor inabalável de Cristo para com o seu povo. O povo que Ele ama, o povo pelo qual Ele morreu. E não importa onde nós nos encontramos, nós precisamos ser fiéis, sejamos fiéis. Vamos estar lutando contra o pecado, lutando contra o mal, lutando contra nós mesmos, contra os desejos que se apegaram a nós pelas vivências nessa vida. Vamos estar lutando, pois nós precisamos de um avivamento. Um avivamento que vai começar com igrejas, crentes jejuando, orando, crentes lendo a palavra manhã, tarde e noite, colocando em prática. Então, meu irmão, o seu chamado é esse, para servir a Cristo. Então permaneça firme. Vença, decida vencer hoje, e você reinará com Cristo, você reinará com o Senhor na eternidade, porque Ele disse, eu virei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, você esteja também. Que promessa maravilhosa, que promessa incrível, que promessa extraordinária. Isso enche meu coração de alegria, meus irmãos, saber que um dia eu vou morar com o Senhor, que o meu Rei, o meu Senhor, o meu Salvador, o nosso Senhor, o nosso Salvador, Ele vai rasgar esses céus acima de nós, e Ele descerá, e Ele vai nos levar para morar com Ele por toda a eternidade. Por isso, diante das lutas, tenha ânimo, sabe? Renove a sua fé, a sua esperança, porque aquele que nos chama, Ele é fiel, Ele vê tudo que nós fazemos, e em seu nome nós venceremos. Ele disse, o meu povo que se chama pelo meu nome, não é pelo nome do meu teólogo, não é pelo nome da minha denominação, não é pelo nome do meu movimento, é pelo nome do Senhor. Se recuse a se identificar com qualquer movimento terreno, e a queira apenas ser identificado com Jesus Cristo, porque Ele disse, o meu povo que se chama pelo meu nome. E a Bíblia diz que em seu nome, Jesus, se pregasse a mensagem de arrependimento a todos os povos. Avancemos com paixão, avancemos com um amor genuíno, renovado cada dia.
sabendo que aquele que vê as nossas obras, ele é fiel. E ele valoriza o nosso trabalho. Por isso a palavra de Deus diz: seja firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão, as vossas obras não é em vão. Então nós precisamos ficar firme até o fim, porque é muito claro, nós seremos recompensados pelo nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ah, está trabalhando só pela recompensa? Não, é por Cristo, é pelo Rei, é pelo Reino, é por Deus. É para dar mais sentido à nossa existência, à nossa caminhada. E cada coisa que o Senhor pediu de nós para realizarmos nas Escrituras é porque essas coisas são necessárias e faz-se necessário que a gente se entregue ao amor de Deus, com tudo que temos, com tudo que somos. Um forte abraço a você e continue atento, porque agora virá aí uma nova série de mensagens para abençoar o seu coração. Um forte abraço. Se essa mensagem está te ajudando, compartilhe nas suas redes sociais, compartilhe com seus amigos. Se ainda não está inscrito aqui no nosso canal, se inscreva para que você possa estar recebendo mais mensagens como essa. Um forte abraço e até a próxima mensagem, se o Eterno assim nos permitir. Que no nome de Jesus nós vivamos para a sua honra e para a sua glória. Que o nome de Jesus seja bendito e nós, seus servos súditos, se submetamos cada vez mais à sua vontade voluntariamente. Um abraço.